Fala galera, bem-vindo aqui ao Papo da M Gestão. Estamos aqui com duas pessoas especiais. Uma é a minha amiga Aline, né, especialista em gestão financeira, e outra é a Samara, que é especialista em vendas. E galera, a gente vai bater um papo falando sobre venda muito e tenha dinheiro no bolso. Olha só, quem é que não quer ter, né, dinheiro no bolso? E aí, Aline? E aí, Samara, quer ter dinheiro no bolso? Com certeza. Todos nós. Mas hoje o nosso papo aqui vai ser bem interessante, até porque eu vou estar aprendendo bastante, né, que a gente vai falar aqui muito sobre a questão de vendas e muito sobre finanças, que um anda do lado do outro. E antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, né, Aline, falasse um pouco quem é você, depois a Samara, mas começando mais por você, Aline. Quem é você, apresente aí para a audiência e tudo mais. Bom, boa tarde a todos. Olha para lá, olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Boa tarde a todos. Eu me chamo Aline, sou CEO da M Gestão Financeira. Hoje a M Gestão Financeira ela trabalha terceirizando o financeiro, ou seja, toda a gestão de contas a pagar, a receber. Hoje a gente traz mais clareza financeira para as pequenas e médias empresas. E eu digo que o objetivo principal, não só da M Gestão, mas como propósito também, é de fato levar essa transparência financeira, não só para essas empresas, mas também para a pessoa física, né? Trazendo aqui a Samara para o universo do mercado imobiliário. Então, a gente dá muito treinamento ali voltado para o corretor. Então, a gente treina a mentalidade do corretor, ensina ele como de fato ele deve administrar os recursos financeiros dele, né? Da pessoa física e da pessoa jurídica também. Show, legal. E você, Samara? Samara Ruth, muito prazer. Corretora de imóveis há 17 anos. Estou nesse mercado imobiliário. Tempinho. Nossa. Tempinho. Desses 17 eu já tenho aí uns 13 que estou na parte da gestão, né? Quando eu me refiro aí a estar à frente de time, seja na coordenação, na gerência, já atuei em imobiliárias, eu brinco dizendo que eu já passei por diversos segmentos, né? Desde o loteamento, imóvel usado, né? Que é o pronto, Minha Casa Minha Vida, lançamentos médio e alto, que foi onde eu mais me adequei, né? Mais realmente me senti, né, amando esse mercado, quando comecei a trabalhar com imóveis na planta. Lançamento. Legal. E na verdade é um aprendizado diário, né? Diário. A gente todo dia tá aprendendo, cada troca, cada conversa, cada experiência. Sim, a gente acredita muito no poder do network, né? Não à toa que existe lá o clube, que é a nossa comunidade. A gente acredita muito nessa força, né? De conexão. E foi assim que a gente se conheceu, né? Lá no almoço. A gente tá comentando aqui nos bastidores. Verdade. Né? A gente trocou as ideias. E aí isso só fortalece o nosso ecossistema, né? Disso é uma força. Hã? É uma força mesmo. Você Com disse certeza. tudo. E galera, ó, você já vendeu muito e percebeu que no final do mês não sobrou dinheiro, ou sente que quando é para fechar negócio que não some, né? Fica atento a esse papo, né? Que esse papo é justamente para vocês aprender bastante aqui sobre isso. E eu queria até começar direcionando aqui a primeira pergunta, Samara, você, né? O que você considera ser um bom vendedor? Para você, o que seria os aspectos, as qualidades de um bom vendedor? Primeira coisa, um bom vendedor é aquele que não pensa exatamente na venda. Sim. Né? Eu sempre digo, ainda mais eu que trato sempre com times, né, nessa parte de gestão, a venda ela é uma consequência, né, de uma série de atitudes. Então, eu, por exemplo, sempre acompanho o corretor quando ele tá ali visita, eu digo, rapaz, não desanima, tá batendo na trave, mas tá procurando, tá aprendendo, tá indo no treinamento, tá se aperfeiçoando, porque a venda em si, no caso do corretor de imóveis, né, ele tá ligando ali 2 pontos, ele tem que atender a necessidade do cliente. Então, às vezes, se ele vender o imóvel, mas não é necessariamente a necessidade ou o que o seu cliente estava precisando, depois aquilo vira posteriormente um problema, não atingiu a finalidade específica, né? Então, o bom vendedor primeiro é aquele que escuta, entende, né? Eu já tive situações em que eu atendi clientes numa conversa muito longa, né? Que dentro do meu segmento hoje, que no caso estou representando a construtora, com um determinado nicho de imóveis, uma cliente que ela não se adequava a nenhum dos perfis dos imóveis que eu tinha no momento. E eu fui muito transparente em dizer, olha, realmente a gente não está dentro do que você precisa, acho que você tem que procurar isso, acho que isso vai te atender. Essa cliente saiu tão feliz, ela não comprou conosco no momento. Mas de imediato ela indicou ali 3 que fecharam o negócio conosco e aí essa é a satisfação muito grande, sabe? Entendi, do legal. corretor. Mas até aquilo que o pessoal fala muito no mercado, que é você ser mais... menos interesseiro e mais interessante, né? Realmente Verdade. atender a necessidade ali do cliente, identificar e realmente mostrar ali o caminho correto. Não é só a venda por vender.
Inclusive, eu queria até entender o seguinte, tipo assim, existe o vendedor bom de lábio? Existe isso? Um bom de papo? Sempre tem. Na verdade, o vendedor, ele não é nem lábio, vamos dizer assim, ele tem que saber se comunicar. Certo. Né? Isso aí é fato. Na verdade, quando a gente lida com o público, a gente precisa saber muito bem se comunicar. Sim. E a venda é isso, né? Tanto é que eu sempre falo que tem certas palavras que a gente precisa trabalhar mais. Algumas coisas no processo em si de venda, né? Alguns fatores limitantes. Vamos tentar trabalhar e comunicar isso de uma outra maneira, de uma outra linguagem. Teve alguma coisa ali no meio do processo, né? Agora mesmo, eu vim aqui, estou tentando aprovar uma negociação com um cliente que, infelizmente, o brasileiro precisa muito da Aline. Sim. Dessa gestão financeira. Então, acontece muito do brasileiro a gente querer comprar imóvel e não se preparar para isso. Sim. E aí eu vou fazer uma análise de crédito, o abençoado tem renda, mas não tem. Ele tem renda, mas eu não enxergo. Não declarou no IR, né? Não tem uma movimentação bancária. Como é que eu faço? Eu tava nesse embate, né? E aí, eu falando pro corretor, né? Olha, você precisa comunicar para ele que é uma segurança, inclusive, dele. A gente precisa ter esses detalhes para fazer uma análise mais segura. Eu tô tendo todo esse cuidado, inclusive, com o próprio cliente em si, para que o cliente não enxergue o empecilho. Sim. E veja aquilo como cuidado nosso em fazer uma venda correta, coerente, dentro do que ele financeiramente consiga pagar, para que aquilo não venha virar, né, um problema futuro. Então, como é que a gente vai comunicar? Como um problema ou como algo que a gente precisa resolver? E tem como. Então, tudo isso aí realmente o corretor precisa ter, né? A lábia, né, seria uma boa comunicação, vamos dizer assim, né? Massa. Verdade. E aí, Aline, eu tenho lábia? Tem. Mas vamos até pegar aqui na parte financeira, né? Eu percebo que o pessoal confunde muito, principalmente os empresários, né? E eu queria que tu explicasse um pouco isso. Tipo assim, a galera confunde muito a questão do faturamento, da receita e do lucro, né? Isso é muito comum nos empresários, já atendi alguns empresários, eu percebo que eles confundem muito isso, né? O faturamento é meio que o ego. Sim. Né? Eu queria que tu explicasse pro pessoal, de fato, o que é essa variação de cada um, né? O pessoal entender que, de fato, lá no final tem um lucro e que, às vezes, o foco realmente tem que estar lá. Na verdade, assim, o que as pessoas não entendem é que o caixa é rei, né? Se você já ouviu falar nessa expressão, as pessoas focam no faturamento e quando vai olhar para o caixa, cadê o dinheiro? Não está lá, né? Por quê? Porque o faturamento não é garantia de caixa, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não entendem que a diferença de eu ter dinheiro no caixa é que vai me sustentar, é que vai me fazer eu fazer novas aquisições, né? Eu ter patrimônio, por exemplo, saber se os ativos da empresa, de fato, eles estão resguardados ali. Por quê? Porque eu vou olhar para o caixa, se tem dinheiro no caixa. Esse é um ponto. Só que eu quero voltar um pouquinho antes, né? Sim. Falando disso, o jogo do dinheiro, o que é, né? Que é o que eu bato muito, é puramente emocional. O jogo do dinheiro é o quê? É a mentalidade. Você vê nesses grandes livros que tem autores que já falam sobre dinheiro, por exemplo, a psicologia do dinheiro, Pai Rico e Pai Pobre, eles sempre refletem o quê? É como você pensa sobre o dinheiro. Mas é o futuro do dinheiro aí. É como você pensa sobre o dinheiro, né? Robert fala exatamente sobre isso. Como você pensa com o dinheiro. E aí é o que as pessoas não entendem. E aí leva o quê? Porque a maioria, 90% dos micro e pequenos empresários, eles não são empresários. Eles começaram a empreender por conta da necessidade, né? Da pandemia para cá, você vê o número de empresas que foram abertas. Tu fala que seriam meio que despreparados para ser empresário? Eu não digo despreparados, eu digo assim que o empresário, até ele se tornar empresário, é toda uma jornada, né? Sim. Enquanto ele está nessa jornada de crescer, de aprender, de expandir, ele vai se organizando depois. Ele começa desorganizado mesmo. Sim. E vai se organizando no meio do caminho. Mas gostei quando falou que realmente aqui a gente tem esse número, né? Que o pessoal empreende mais por necessidade, né? Tipo, perder um emprego, acontecer alguma coisa. Começa e vai caminhando. Mas assim, eu até acredito que existe mesmo, como a gente não é muito preparado na escola, não muito se fala sobre isso, realmente a gente acaba que, como é na necessidade, a gente acaba ficando meio que despreparado em relação a saber gerir gestão, sistema, né? Até essa visão realmente de gestor. Porque, na verdade, assim, aí voltando para a história do, né, se eu não tenho educação financeira na base, que é a estrutura hoje do nosso país, a gente não tem educação financeira na base, isso reflete sim na nossa jornada adulta,
na nossa vida profissional e também nas empresas. Porque uma vez que eu não entendi como é que funciona o dinheiro, né? E tudo que a gente aprendeu dos 0 aos 7 anos sobre dinheiro é o que a gente vai levar para a nossa vida para o resto da vida. Sim. Ou seja, empreender, se eu vou ter sucesso ou não é o reflexo daquilo que eu tenho da minha crença lá na minha infância. Sim. Entendeu? E aí faz saber se eu vou prosperar, a forma com que eu lido com dinheiro. É medo. Quando eu penso em dinheiro, eu tenho medo, eu tenho ansiedade. O que é que eu tenho? O que é que o dinheiro transmite para mim? Sim. E é esse o jogo do dinheiro. Então, qual é a diferença do empresário que fatura mais para o que não fatura, né? O que não fica naquele ciclo ali de dívidas. Sim. É porque a mudança da mentalidade. A mentalidade do que fatura mais é completamente diferente do que é desorganizado. Por quê? Por causa das crenças, né? Boa. E falando de desorganização financeira, uma dica que eu quero trazer aqui para você, né, para nossa audiência, tudo parte de planejamento, né? E objetivo. Sim. Aí o que é que eu vejo? Falando aqui, puxando um pouquinho para o mercado imobiliário. Corretor, muitas vezes, não tem objetivo. Ele não sabe. Às vezes ele está no início, aí daqui a pouco ele vai para o outro, ele não se planeja, ele não se organiza e ele se conecta com gente que não é organizada e acaba trazendo esse público para acontecer isso que aconteceu do que a Samara falou na venda. Sim. Ou seja, ele nem prepara o cliente dele com essa estrutura um pouco porque ele nem tem. Ele é desorganizado também. Não, imposto de renda declarar para quê? Né? Tu tá dizendo que ele atrai ali mais do que o meio dele. Tipo assim, se eu sou desorganizado, eu começo a me conectar com gente que são desorganizados Com gente também. desorganizada. Ah, entendi, bacana. Você gera uma Sim. frequência, uma vibração, Massa, você tende isso é interessante. a se conectar com esse público. E aí você acaba criando um problema para você, porque se a venda tem algum tipo de empecilho, ele também Sim. vai deixar de receber. Depois vira um problema. Vira um problema pra Depois ele. vira um problema. Sem sombra de Legal. dúvida. Não é uma venda saudável. Não é uma Sim. venda saudável. E no mercado, a gente tá muito focado aqui no mercado imobiliário, né? Eu queria entender, tipo assim, quais são os principais erros, né? Aí, voltando um pouco aqui da Samara em relação ao processo de vendas, né? E depois eu quero saber também da questão financeira, né? Quais são os principais gargalos que essa imobiliária tem e tudo mais desse mercado. Primeiro, planejamento, aperfeiçoamento. Eu sempre falo, eu venho de uma rotina que na minha agenda ela se divide muito em estar ali atendendo o cliente com os corretores, negociando, fechamento, né? E dando treinamento também. Mas é impressionante ver como o corretor, ele muitas vezes não se prepara, né? Eu até brinco muitas vezes falando, né? Como é que você faz um patrocinado, investe em um determinado nicho, um determinado imóvel e você não conhece, né? Até mesmo para falar daquele produto específico ou dos concorrentes. Então, assim, não se planeja, não se prepara para isso, né? Então, assim, esse despreparo faz com que ele, primeiro, não consiga ter foco. Hoje mesmo, eu atualmente sou coordenadora da Morumbi aqui no Ceará. Nós temos um nicho de empreendimentos que vai desde imóveis aí de 300 mil a imóveis de 3 bilhões e meio, vamos dizer assim. Aí tem corretor que me procura, Samara. Manda imóvel assim, meu cliente quer assim. Tá, mas qual é o perfil dele? Não, manda aí o que você tem. Não, mas não tem como eu lhe mandar de 303 milhões. O que seu cliente precisa? Qual é a necessidade dele? Assim, o perfil, né? Qual o perfil dele? A abordagem não é a mesma, o público não é o mesmo. Aí, onde ele não conhece, não estuda, não se prepara, ele não se planeja, ele acaba se perdendo. Aí ele fala mais do que escuta. Mas a gente, como corretor, vende tudo ou foca no nicho? Vender, você pode vender tudo. Entretanto, o que ele vai lhe fazer ter um sucesso e ver resultados é você ter foco. Aí eu sempre falo, mas, né? tipo assim, eu focar no nicho tipo alto padrão. Esse foco você vai determinar. Sim. O importante é que você tenha um foco. Por exemplo, eu tenho lá imóveis de praia, eu tenho imóveis para investimento, eu tenho imóveis de moradia. Tá, você vai focar onde? Em imóveis de praia? Você não pode querer focar em litoral leste e oeste. Geograficamente vai dificultar. Sim. Entendeu? Então, vamos focar aqui no litoral leste. Ok, vá conhecer tudo, os projetos, né? Ah, eu quero focar aqui no cliente de altíssimo padrão. Ok, mas o altíssimo padrão, defina direitinho qual vai ser o perfil de imóvel. Ah, eu quero focar em imóveis comerciais. Ah, eu quero focar em bairro. Pode ser. Tem corretor, eu quero conhecer
tudo aqui do Meireles, eu quero conhecer tudo do Luciano Cavalcante e Guararapes. Porque entenda, quando você consegue ter esse foco, primeiro, você conhece melhor, você já fala com mais propriedade. Então, você consegue passar para o seu cliente o que é confiança. A gente precisa prestar o que? Consultoria. Sim. Como é que eu vou falar algo que eu não conheço? Como é que eu vou passar credibilidade para um cliente naquilo que eu não sei o que falo, né? E eu sempre, inclusive, menciono para o corretor, eu sento na mesa de negociação, estou lá para fechar a venda, mas a sua palavra é mais importante do que a minha. Porque, entenda, eu sou da construtora. É natural que o cliente até me veja como alguém que vai estar, né, puxando o braço, né, pro respeito, vamos dizer assim. Você precisa transmitir aquela imparcialidade, que você vende meu produto, vende outro, vende aquela construtora, mas que você está trazendo ele para o meu produto porque é o que se adequa mais ao que ele precisa. Sim. Né? Então é muito importante ele ter esse foco para que ele conheça muito bem. Partindo do que ele conhece muito bem? Pronto, ele consegue parar e ouvir o que realmente o cliente precisa. Entendi. Né? E aí já partindo daí um outro perfil, que é o mercado que trabalha com parcerias. A gente vive de conexão, né? Então, se porventura eu peguei um cliente aqui que está no meu foco, do meu litoral oeste ou do meu litoral leste, porém ele está querendo lá no Cumbuco, vou pedir a alguém aqui ajuda, seja a Semara, a construtora, ou seja um corretor parceiro meu que tem opções lá, e aí a gente vai assim conseguindo ir mais longe. Massa. O digital veio para facilitar as vendas? Depende, se ele for bem utilizado. Sim. Né? Por exemplo, às vezes eu falo, a gente hoje tem a facilidade, tem um mundo aqui de informações, mas às vezes o corretor ele esquece de fazer uma ligação de fechamento. Às vezes parece que ele tem medo, receio de falar com o cliente. Eu até brinco dizendo, gente, o WhatsApp, você vai mandar o WhatsApp para confirmar a visita, para mandar ali o endereço. Você não vai estar fechando pelo WhatsApp. Eu só deixo de ligar para o meu cliente se ele disser, não me ligue mais. Ou então eu não posso falar, ou então realmente eu quero e desejo um atendimento exclusivo pelo WhatsApp. Então, ele, se for bem utilizado... É uma ferramenta, no caso, né? Com certeza. Sim. Eu sou da época em que o corretor de imóveis... Nossa, entregando minha idade, né? Sim. Mas, de fato, Revelação. eu sou da época em que a gente fazia panfletagem. Sim. Era anúncio no jornal, para conferir lá porque eu a percebo linha que dos ainda tem, né? anúncios. Mas parou mais aquele lance de entregar só aquele... Não falo nem que é um panfleto, mas como se fosse quase uma revista, né? Que é um folderzão ali, né? Antigamente era anúncio no jornal, você pagava Sim. os classificados do Diário do Povo, Sim. né? Era oferta ativa, era ligação, e você tinha que fazer, né? Sim. Hoje em dia o corretor não quer mais. Existem diversos modos, Verdade. claro que os, né, são Sim. modos muito mais dinâmicos, sim. Mas eu sempre digo, por mais que nós hoje estejamos no digital, nós somos seres humanos. Sim. Somos seres humanos. Conectamos com pessoas, Essa né? conexão, Exatamente. esse olho no Sim. olho, né? Até para chegar e ouvir qual é a sua necessidade. Vamos tomar um café. É importante Deixa eu isso. entender direito, Sim. né? Então, assim, o Até porque eu corretor... acredito que, tipo assim, quando você vai, no caso que a gente tá falando muito do mercado imobiliário, quando você vai fazer um fechamento desse, realmente precisa daquela presença pessoal, né? Porque como é um ticket certeza. médio maior, realmente essa troca de confiança, realmente tem que ter um relacionamento ali. Esse pra olho no poder- olho, essa conexão, né? Esse quebra-gelo, essa intimidade. Você se sente mais livre para falar. Com Você não tem certeza. essa formalidade que esta tela aqui Sim. nos traz. Né? Cada cliente tem uma Verdade. necessidade. É verdade. Mas aí é que tá, né? Ah, Depois da pandemia, e aí com a automatização demais, ou seja, as IAs, né? Tem robô para tudo hoje, com o robô só falta... Querem que o robô feche a venda. Hoje tá nesse nível, né? Faz lá o patrocinado, Sim. deixa que o robô faz todo ali um pré-atendimento, mas falta, como ela falou, essa questão de entender a necessidade do cliente, mas assim, também passar... Vou voltar aqui também, passar segurança sobre o produto. Sim. Conhecer o produto. Explorar ao máximo ali o produto nessa interação com o cliente. Por quê? Porque às vezes, aí eu também vejo assim que em alguns aspectos os corretores pecam em quê? Às vezes conhece demais o produto, aí não sabe vender. Tem a dificuldade, tem bloqueios, aí na hora de vender se engancha. Aí só tá falando do produto, o cliente não quer nem saber. Para ele interessa mais
não quer saber da localização, ele interessa mais saber, assim, qual é o tipo de vizinhança que ele vai estar, o que é que tem ali ao derredor que vai agregar para a família dele, né, para o lazer dele. E aí, às vezes, o corretor, ele se perde nisso. Sim. Às vezes, ele até sabe, mas não sabe vender, ou quando ele sabe vender, ele não, vamos dizer assim, ele não é muito diretivo e específico em atender e ouvir o cliente. É o que eu sempre falo, o cliente, ele tem um desejo oculto. Você imagina, você vai chegar e vai abrir a sua vida para uma pessoa que você nunca viu? E vai chegar dizendo, ó, minha renda é essa, minha família é essa, o meu dia a dia, minha rotina, eu saio a tal hora, passo por aqui. Ele não vai chegar falando isso. Corretor não tem bola de cristal, mas ele tem que adivinhar. Como é que ele adivinha? Conhecendo, perguntando, conhecendo, se conectando, né? Entendendo. O que é importante para você? E a Aline até falando da questão dos corretores, a gente sabe que o corretor, querendo ou não, ele é um autônomo, né? Que ele realmente ganha ali pela venda. Maioria. Né? Não sei se no mercado existe alguns que tenham salário fixo e tal, enfim. Mas, assim, como ele ganha comissão, né? E a gente sabe que depende muito do período, que às vezes a venda tá boa ou não tá. Mas como é que ele faz para durar aquela comissão, né? Como é que ele faz um bom planejamento para que ele consiga ter... para que ele consiga ter esse recurso ali mensal para não atrapalhar realmente a vida dele. Olha, uma coisa que eu ensino nos treinamentos é exatamente assim, você tem que no mínimo separar de 10 a 20% de todas as suas comissões. Ou seja, eu até brinco, né? Eu digo assim, tem que separar 10% para ficar rico. Gente, 20% é o mínimo necessário para você criar uma boa estrutura de patrimônio. O que é que acontece? O corretor, ele nem se organiza ali para as despesas fixas dele, ou seja, qual é o custo dele? Muitas vezes ele não tem esse custo nem numa planilha, nada, ele não tem. Ele até, assim, entrou a comissão, ele já gastou antes da comissão entrar. Essa é a realidade, tô mentindo? É verdade. Ele já gastou a comissão antes mesmo de receber. Ele não se programa com aquilo. Se ele pegar 10%, vou falar uma média, certo? Se ele vender um imóvel de 300 mil, se ele pegar 20% desse imóvel, ou seja, 15 mil, né? Se ele pegar desses 15 mil, 20% e aplicar ali, ele vai ter o quê? 3 mil. Se ele aplicar no CDB durante um ano, vamos fazer a conta aqui de cabeça. Se eu errar, me desculpem. Só atualizando para vocês que a Selic de cabeça. Mais um, né? Um ponto, né? Se eu colocar 1% um CDB, um Tesouro Selic, por exemplo, ele tem R$3.380, certo? No final do ano. Já é uma coisa. Já é muita coisa, já dá para pagar a prestação do veículo, do próprio imóvel dele, né? Sim. Só que é essa mentalidade que eles não têm, de investir, de fazer uma reserva financeira. Sim. Eu bati muito nessa tecla no começo do ano. No começo do ano, a taxa Selic, como você falou, tá alta, né? Sim. Então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, vale a pena investir. Investir para criar patrimônio. Sim. Entendeu? Aí, essa questão da reserva, o interessante é você separar todas as suas despesas fixas, pegar aquele montante ali e multiplicar por 3. Você tem uma reserva financeira no mínimo de 3 meses. Por que de 3 meses, Aline? Tão pouco, geralmente os consultores financeiros falam de 6 meses até 1 ano. Mas de 3 meses, por quê? Porque eu conheço o corretor autônomo. Muitas vezes ele não tem, ele não tem ali uma projeção financeira. Por quê? Porque ele não sabe se ele vai conseguir vender tão bem no próximo mês, né? Então, é por isso mais importante dele ter essa reserva financeira. E pegando um pouco o gancho do que você falou, tá? O corretor, quando ele não consegue ter essa organização, isso interfere diretamente no emocional dele, que não tenham dúvidas, vai desestruturar todo o processo dele de atendimento. Muitas vezes esse corretor faz ele ter ansiedade, pensar logo na venda, porque ele já está pensando na comissão. Por quê? Porque ele está realmente com a vida ali, né? Um pouquinho aperreada. Então, ele não consegue ter uma tranquilidade, vamos dizer assim, para poder direcionar o atendimento da melhor forma. É natural. Eu sempre falo, a gente que trabalha com vendas, com emocional, a gente precisa ter uma força interna muito grande. Ó, tem uma pergunta interessante agora, curiosa, viu? Normalmente, o corretor não precisa mostrar status para mostrar credibilidade para o cliente? Não necessariamente. Quer que eu responda essa? Responde aí. Não é interessante a gente chegar com um carro legal para atender o cliente? Olha, eu acho interessante, né? Mas assim, depende do tipo do público. Por quê? Por exemplo, se você é um corretor que é do público, que atende o público SBPE, que é, né, faixa Minha Casa Minha Vida, enfim. Aí você chega lá com
com um carro com um padrão muito acima, Sim. você já vai chocar, você Sim. cria um distanciamento para com o seu cliente, entendeu? Agora é diferente, se você vende um Alphaville da vida, né? Um condomínio de alto padrão, ali sim, aí você chega com um carro no mesmo nível, você vai estar falando ali de igual para igual. Não necessariamente você precisa, mas esse controle emocional, essa calma em conduzir o cliente da melhor maneira, tá? Essa, vamos dizer, vou falar um termo aqui, mas espero que fique claro, essa positividade, né? O corretor, às vezes, quando trata comigo, eu sempre digo, calma, vai dar certo. Vamos tentar achar uma saída. Então, essa tranquilidade para conduzir o processo vai fazer com que você ouça melhor o seu cliente, com que você tenha uma análise mais fria para poder direcioná-lo da melhor maneira, com que você comunique qualquer obstáculo que tem ali no processo em si da venda de uma forma mais tranquila, mais positiva, né? Porque você está mais centrado, a sua emoção está mais canalizada, né? Vamos dizer assim, para que você não atropele. Porque eu vou dizer, um corretor que chega negativo, pensando que vai dar errado, ou desesperado, meu Deus, estou cheio de conta para pagar, se porventura esse cliente aqui está demorando a decidir o time dele, ai Jesus, tudo isso vai interferir no processo de venda, né? Inclusive, hoje, no meu papel, eu estou na coordenação, eu tenho trato mais do processo da venda, vamos dizer assim, de treinamento. Mas quem aí é gestor de time mesmo, né, vamos dizer assim, que tem ali seus 5, 10 corretores que entram nessa parte mais emocional, sabe como é difícil você lidar com as emoções do corretor, porque você vai exatamente ver a profundidade de tudo isso aí, você motivar o cara e fazer ele pensar, às vezes tá tudo dando errado, mas você fazer o cara ver a esperança, ter paciência e trabalhar de uma forma organizada para poder sair daquilo. Agora, uma coisa eu garanto que é o que me faz amar o mercado imobiliário. Independente da situação que você esteja, se você se dedicar, eu digo em todos os aspectos, no tempo, em se aprimorar, nisso aí a tecnologia nos auxilia muito, hoje você ter acesso a ver um podcast desse, a pegar no YouTube, ver grandes exemplos, né, no mercado. Busca do conhecimento, então, né? se você se dedicar, você consegue. O nosso mercado imobiliário consegue mudar a sua vida de um dia para o outro, nesse sentido. Então, é algo que é esperançoso, é algo que você trabalha com o sonho das pessoas, com a realização e com o seu também. Verdade. E você, Aline, voltando até naquela pergunta que eu tinha feito para ela, em relação aos principais erros, né, desse mercado, né, na pegada financeira, qual seria, de fato? Bom, reserva financeira não faz, corretor não faz reserva financeira, né? Como eu mencionei, ele, pegando um pouquinho o gancho do que ela falou, 90% deles, eles vêm para o mercado imobiliário e aí já vem naquela sede assim, não, vou ficar rico, milionário, né? Rápido, fazer dinheiro rápido. Sim. Só que o que eles não entendem que se eles não tiverem foco, em primeiro lugar, ou seja, focar de fato ali, se especializar naquele segmento, investir. Ou seja, tira dos mesmos 10% que você vai investir para o seu patrimônio, tira 10% para você investir em network, se capacitar, entendeu? Por exemplo, eu só ando ali eu só vou nos eventos que falam de mercado imobiliário. Não, você tem que estar em todos os eventos. Tem que estar no clube, né? Tem que estar no clube, por exemplo. Você tem que estar onde o seu cliente está. Onde é que o seu cliente está? Numa cafeteria, numa rodada de negócios, né? Num workshop. É lá onde você, corretor, tem que se posicionar. E intencionalmente, né? Criar esse vínculo, ou seja, porque aí é onde entra a parte financeira. Mas eu vou tirar para investir? Sim. É investimento. Por quê? Porque, como qualquer investimento, tem um retorno. Qual é o retorno daquilo? Só que aí crescer um empreendedor ali também? Como? Um corretor seria como se fosse um empreendedor também? Completamente. Não tem como ser diferente disso. Por quê? Porque a visão que ele tem que ter não é só vender e fazer dinheiro. Não, é uma construção, né? Ou seja, o que é que eu quero me posicionar? Como é que eu vou me posicionar? E isso está no empreendedor. Isso é a gente, né? Como é que eu estou me posicionando com relação à minha empresa? Né? Qual é o nível que eu quero que a minha empresa chegue? A mesma estrutura no âmbito da corretagem, né? Ou seja, tem muito corretor que ele já passou por
300 imobiliárias e depois disse, não, vou montar a minha. Eu ia falar sobre isso. Eu ia Né? falar sobre isso. Agora, não, já dei dinheiro demais pro dono dessas imobiliárias aí, agora eu vou montar a minha. Sim. Coitado, né? Aí quando ele vai ver os impostos, estrada é longa. Sim. a jornada, montar um time, aí ele vai sentir na pele o quanto é desafiador. Eu Sim. sempre falo exatamente sobre, né? Porque como eu atendo autônomos, mercado, imobiliários, enfim, eu vejo corretores que mudam muito. Eu sempre digo, você corretor tem que entender que você é uma empresa. Independente de onde você esteja, se você está na imobiliária A, B, C, se está numa house, se você está autônomo, você é uma empresa, você precisa investir em você. Você é uma marca, né? Até porque o cliente está precisando de uma consultoria sua. Então, assim, você precisa, sim, investir. Aí onde entra, não só naquela questão de se apresentar, quando você falou assim de carro, mas você frequentar locais interessantes, né? Você realmente investir ali em cursos. E é um processo que você precisa fazer. O corretor está ali esperando só o lead da imobiliária. Não. Faça a sua parte enquanto empresa, né? Invista, sim, você em um tráfego pago para você, né? Contrate um profissional, ou faça um curso, ou você desenvolva, mas você, independente de onde você esteja, você precisa Atitude ali, né? ter essa atitude, gerando isso para você. O corretor, tô esperando o treinamento, tô esperando... Não, procure. Né? Uma coisa que eu admiro, que eu faço com o maior prazer. É um corretor que chega para mim, Samara, eu tô com um cliente para, sei lá, atender amanhã, não conheço muito bem, eu posso ir lá? Meu amor, vou demais. Ele tu dá outra para mim? Demais. Porque isso mostra o interesse dele em atender o cliente dele, em conhecer. Isso é muito interessante. Mas aí é o jogo. Você disse agora, vou pegar o gancho nessa tua palavra. As imobiliárias, elas dão treinamento. Mas dão suporte. Mas quem é que vai? 10%. Sim. Quem é que se aproveita? 5%. Mas acho que porque é porque eles já não tinha um entendem. sentimento, tipo, eu já sei, seria isso? Pronto. Muito disso. Muito Exatamente. disso. Sim. Eles não entendem que cada vez mais, se eles se capacitarem, eles vão ter mais vocabulário, né? Vão mostrar, de fato, ali um outro posicionamento frente ao cliente deles, entendeu? Mudança de repertório. Eu vou ser diferente, né? Sim. Como é que o fulano tá ali? Como é que ele tá fazendo? Mas como é que o fulano faz? Ele vai para os treinamentos, ele se capacita, ele se qualifica, ele investe em network, ele tem um novo repertório, ele tem um repertório diferente. A presença também, né? Sim. Ou seja, e de qualquer jeito atender o cliente, né? Sim. Os mimos, vou levar um mimo pro meu cliente, gente, investe no teu cliente. Sim. Poxa, vai lá. É um relacionamento. Exatamente, é o relacionamento. Né? Compra um brinde ali, dá para o teu cliente presente, uma garrafa personalizada, uma caneta, ou algo do tipo específico. São esses detalhes que eles pecam. Por quê? Porque parte daqui, do dinheiro. Mas tem que investir nisso? Deve. Com certeza. Né? Tem que ser. De fato, gerar essa conexão para com o seu mas eu cliente. concordo, uma coisa que eu falo muito lá no clube, né, quando alguém entra numa comunidade, né, que tipo assim, a venda não vai acontecer do nada, né, toda venda é um relacionamento. É uma construção. Então, realmente, a gente tem que ter atitude para correr atrás, realmente gerar aquele relacionamento, primeiro também ser interessante, né, não chegar só querendo vender, né, naquela pegada meio que interesseiro, realmente naquele sentimento de colaboração, porque aí você realmente gera uma contribuição e os dois ganham. Né, eu acho que também no mercado é isso. Mas eu até queria entender, Samara, se existe inclusive técnicas de fechamento aí para os corretores matar a venda. Tudo vai aí. de um preparo. Eu sempre falo, cada um tem o seu jeito de atender, de apresentar, né? Claro, cada ser humano ali é um universo. Tem gente que é mais expansiva, outros não. Mas, por exemplo, eu parto do princípio que a gente precisa ter um roteirinho de vendas. Quando eu comecei a ser corretora, até a forma como eu me sentava num stand, num plantão de vendas era importante. Se eu tô aqui numa mesa de atendimento aqui dentro de um plantão, tá? Eu tenho que estar com minha mesa aqui organizada, com tudo que eu vou precisar ali à mão. Eu tenho ali meu kit corretor, eu tenho uma caneta, eu tenho aqui um papel aqui para fazer conta, rabisco, a minha tabela, tá tudo certinho, tudo resolvido. Eu me lembro que eu tive um grande gestor, Paulo Angelim, né? Conhecidíssimo no mercado imobiliário. Ninguém conhece. Não é? Isso há 11 anos, 12 anos. Eu fui saber que ele é pai do amigo meu no evento que eu participei. Olha agora. aí. Ele fazia... Um dia desse eu tava olhando minhas coisas e eu achei um checklist das principais perguntas que você tinha que conhecer sobre o imóvel. Massa.
Tipo assim, você corretor, estudou aqui produto? Sim. Então, tá ali a porta, eu tenho que estar aqui sentada aqui em posição, de frente para a porta, olhando, tal. Deixa eu ver o meu cliente. Eu já sondo todo aspecto, como é que o cliente chegou, se ele veio sozinho, se ele veio com a esposa, como é que é a relação ali. A gente consegue ver até a linguagem corporal, tá? Ele chegou, já tô pronto. Você já pensou, o corretor tá ali no stand primeiro? Ele acha que está no stand de vendas, aí tá conversando, aí tá ali falando, ai, não entra um cliente aqui, meu Deus, que saco tá aqui nesse stand de vendas, a mesa toda bagunçada, a gente que é mulher, né? Sim. A bolsa cheia de coisa, a bolsa tá ali espalhada. Uma caneta você procura, não tem uma caneta. Caramba, eu até brinco, sim. às vezes, vou atender corretor, cadê que eu tô... Não veio desarmado pra guerra, foi, ó? Sim. Então, assim, já parte dessa logística, né? Sim. E isso fala de um modo bem amplo, né? Outro ponto, você vai falar de imóvel na planta, né? Falando aqui, no meu caso especificamente, você tá no instante que tem uma maquete de vendas. Você tem que ter um roteiro, uma dinâmica, uma técnica para atender esse cliente. Como é que eu vou começar sondando o cliente? Eu sempre falo, você vai vender um imóvel na planta, se o cliente não entender o posicionamento, né? Onde é que ele vai entrar, onde é que ele vai... Ele tem que se imaginar morando ali daqui a 3, 4 anos, em algo que ele não está vendo. Sim. Então, como é que você vai imaginar? Onde você gosta de olhar para onde? Qual a imagem que você tem de visão? Você queria acordar olhando para a piscina, ou para uma área externa, ou para a rua? Então, você tem que posicionar. Você diz, começa de fora para dentro, começa mostrando todo o entorno, o posicionamento, onde é que é a entrada, onde é que é a saída. Depois vai para a área de lazer, projeto até brincar, calma que tem um roteiro, vou chegar já no preço, o preço é o final. Sim. Né? Aí vou mostrando, depois vou para a planta, escolhi 2 opções, se tiver um decorado, leva para o decorado. Nesse momento, a decorada é a cereja do bolo, quando a gente tem, né? E aí a gente senta, depois que já encantou, filho, o preço eu lhe garanto que é o de menos. Foi-se o tempo que a gente vendia desconto, tá? Não existe mais desconto, hoje a gente precisa mostrar o valor. Sim. Então, para eu Benefício, né? chegar nesse valor, não posso estar chegando só e falar do preço, X. do X. Não, eu tenho que estar trazendo todo um contexto, entender o cliente. Se eu estou vendo que é um casal jovem, que tem uma criança pequena, eu vou direcionar ali para aquela parte mais infantil do condomínio. Se eu estou vendo que é um casal de idosos, que talvez eu já perguntei, não tenha neto, para que eu vou estar falando de salão de jogos? Né? Vou direcionar para outra estrutura que talvez seja mais Então interessante tem que para ele. estudar muito bem o cliente. Tem que estudar o cliente. Então, exige sim uma técnica para você estar abordando da maneira mais, né, precisa. Sim, né? sim. Eu achei interessante, eu tive ano passado em São Paulo, e eu visitei um stand lá, enorme por sinal. E a gente está falando de 1 metro quadrado ali dos seus 35 mil desse empreendimento, né? E eu tive lá e uma corretora me apresentou, e é uma apresentação que ela dura mais de 1 hora. E eu fiz uma pergunta para ela, até tirando um pouco o gancho dos clientes que nós atendemos aqui, né? Sim. Eu me digo uma coisa, a rotina de São Paulo é loucura, Diferente. né? Totalmente diferente, né? O Acelerado, dinamismo né? Sim. daquela cidade. E eu perguntei para ela assim, dentro de todo esse dinamismo que você tem aqui em São Paulo, o cliente, ele fica aqui 1 hora e meia vendo a prestação? Ela fica. Caramba. Todos eles, porque a gente conduz da maneira mais adequada, de acordo com o perfil do cliente. Mas ele faz todo esse roteiro de venda para poder, no final, a gente chegar e falar de preço. Mas já está sendo replicado aqui? Em partes. Quem Sim. faz isso tá vendo a conta bancária diferente. Pronto. Quem não vai Exatamente. estar almejando ainda. Mas- Mas para chegar nesse fim, você tem que ter uma técnica, você tem que estar aperfeiçoando. Daí a importância de um foco. Se eu estou em um produto ali que tem estante, tem maquete, eu tenho uma dinâmica, uma abordagem. Se eu estou vendendo um loteamento, é diferente eu vender um loteamento até um Alphaville de um loteamento Um ali azul. aberto. mais Totalmente a raiz. abordagem é outra. Estou falando de imóvel pronto, avulso, é outra dinâmica. Massa. Então você tem que sim estudar e ter uma técnica para chegar Top. nisso. Aline, e eu queria que tu deixasse, inclusive, né, a gente sabe que muitos empresários, a gente está falando de corretor 8 miles, mas muito empresário não tem esse controle financeiro e não tem nenhum planejamento, né? Por onde é que a gente começa para dar esse pontapé inicial? Ó, uma dica importante, tá? Nunca misture pessoa física com pessoa jurídica. Ou seja, o Sim. que é o famoso usar o cartão da empresa como Sim. seu cartão de crédito.
Isso é o erro mais comum. Ninguém faz isso, né? Vou marcar um treinamento, vou levar a Aline, vou te levar. Esse é o erro mais treinamentos, comum Aline. que todo mundo comete, Sim. né? Principalmente os micro e pequenos empresários. Às vezes porque o cartão de crédito da empresa tem mais limite, né, do que o dele. Sim. E aí ele acaba misturando isso. Então, assim, separa. Abre uma conta da pessoa física, abre uma conta da pessoa jurídica, paga o que é seu, ou seja, transfere Sim. o seu salário, que é o seu prolabore, certo? Diferente da distribuição de lucros. Tem muita gente que confunde. Sim, Não, mas sim. eu estou lucrando. Opa, tenho distribuição de lucro na minha empresa. Sim. E aí, quando ele vai ver, é só o prolabore dele. Sim. Né? Então, o custo dele da empresa são duas coisas muito distintas e diferentes. De fato, ali, separa uma conta para pessoa física e uma conta para pessoa jurídica. Os investimentos também são diferentes, ou seja, o que é da pessoa jurídica é na conta da pessoa jurídica, o que é da pessoa física é na pessoa Certo. física. E o que é que eu faço com isso, né? Primeiro eu vou cronometrar todas as minhas entradas e todas as minhas saídas, tanto da minha pessoa física quanto da minha pessoa jurídica. Hoje tem aplicativos que funcionam que nem o WhatsApp. Você vai lá, registra, por exemplo, paguei Eu tenho. um cappuccino na padaria, né? Paguei um cappuccino, aí você coloca lá. Recebi uma comissão, R$1.000, R$2.000, R$5.000, você coloca lá. No final do mês, você já tem ali até uma estruturazinha Tem um financeira, gráfico. um gráfico Eu uso um financeiro. aplicativo. O da Entendeu? IA do Dizendo, WhatsApp? Isso já Sim. tem dentro também de muitas plataformas dentro do próprio banco, Sim. tá? Para te nortear. Mas como geralmente ele mistura, então é mais difícil e mais desafiador, né? O banco não vai dar um Sim. fictício ali. O ideal é ele fazer a conta separada, ter a dele, ter a da empresa. E, sim, pagar as contas da pessoa física dele na conta dele e não na conta da empresa, tá? Um outro ponto aqui, um erro mais comum também que as pessoas cometem, Bruno, é que achar assim, mas se eu vendo mais, eu lucro mais. Não necessariamente. Não necessariamente. Se eu tenho um custo operacional acima de 60%, 70%, eu não estou tendo lucro. Sim. A minha margem de lucro está sendo o mínimo possível. Por quê? Porque a minha operação é muito inchada. Sim. Né? E aí, quando eu entendo do financeiro, eu vejo o pessoal dizendo assim, não, mas eu faturo 500 mil por mês. Eu faturo 1 milhão. Quando a gente vai olhar o faturamento, não, querido. Você está bem... não está sabendo olhar toda a DRE. Muitas vezes eles não têm DRE financeira, que é um relatório gerencial simples, né? Fluxo de caixa, Tem gente gente. sabe o que é. Fluxo de caixa, entrada e saída. Sim. É o mínimo que tem que ter. Entendeu? Sim. E eu estou falando aqui só superficialmente de algumas dores, né? Que embate tanto na sua pessoa física quanto na sua Sim. pessoa São as jurídica. dores que eu mais sofro quando eu quero comercializar um imóvel. Hoje em dia, a maior das dores é exatamente o cliente, ele vai, como esse caso que eu acabei de falar, né? Vai mandar a documentação, a renda, ele não tem renda, não tem nada na pessoa física dele, aí quer mandar a pessoa jurídica, eu não faço nada de crédito em cima de análise jurídica, e aí quando ele manda às vezes ele mesmo mandando renda para ele mesmo, e aí eu fico nesse mar querendo Exatamente. e não consigo. E galera, ó, pra vocês viram aí, a gente tem que ter o quê? Tem que buscar o conhecimento, né? A gente realmente tem que estar se aprimorando para poder a gente conseguir ter toda a bagagem, né? Para poder colocar em prática. E as meninas aqui, pessoal, vão estar, inclusive, no MB Summit Brasil, né? Inclusive, bota aí, Georgiana, aqui pro pessoal ver a imagem, pra gente falar um pouco aqui do evento, e as meninas poderem falar também. Vamos ver aqui. Quais os dias, hein, do mês? Dia 6 de maio. Exatamente, a gente está hoje, esse evento ele já ocorre há alguns anos. Ele é voltado para o mercado imobiliário? Voltado para o mercado imobiliário, tá? Ele já acontece aí há alguns anos, né? Eu já participei de várias edições, e esse ano a gente está esperando a maior edição, né? A gente está aí com grandes nomes, grandes palestrantes aí a nível nacional. Nós estaremos lá falando do quê? Eu sempre falo, a gente vive esse no dia a dia, porque eu brinco dizendo que eu sou aquela técnica que vai lá e tô lá bem no campo jogando, né, com vocês. Então a gente tá falando de coisas que nós vivenciamos no dia a dia, né? Então a gente tá aí dia 6 de maio no centro de eventos. Tá, né? tu vai falar sobre imóveis na planta, como converter mais vendas, né? Exatamente. E a Aline vai estar falando sobre gestão financeira para corretores, transforma em comissões em patrimônio. Muito bom, por sinal, viu, o tema. Aliás, porque assim, comissão tem que virar patrimônio. Se não tá virando patrimônio, tá virando outra coisa. E aí tá virando o que? Dívida, né? Você tá no ciclo do endividamento. Nós estamos, inclusive, em alguns estados da MB Summit. Eu vou estar também na edição de Belém, que vai ser agora dia 2 de abril.
né? E a gente está aí circulando em várias capitais aí do nosso Brasil, mas a nossa edição e vocês se complementam maior muito, é aqui. porque, tipo assim, eu vendo, né, e tem que me planejar para poder construir um patrimônio. Construir o patrimônio. Até porque, como a gente está falando aqui que os corretores são praticamente empreendedor, ele tem que ter um planejamento também para aposentadoria, né? Tem que ter toda essa visão para ficar confortável, né, no futuro. Tanto para ele como para ele orientar também os seus clientes, Sim. com toda certeza. E aí é onde entra da parte do investimento, ou seja, Sim. esse tipo de evento é para você, corretor, investir, ou seja, estar lá, se conectar, gerar network, porque business gera business. Sim. Você está num ambiente que é propício a gerar business. Sim. Às vezes você tem uma virada de chave, ou você, de repente, se conecta com alguém ali, Muda e o jogo aí total. muda, faz um giro de 360 graus Sim. na tua mentalidade. Investimento. E Sim. é um investimento que você está fazendo ali em você mesmo, né? Se capacitando e pode gerar futuramente outras coisas. Com certeza. Eu Tem sei. mais informação Curioso aí? que eu vou falar aqui eu fui para o MB Sim. Summit para olhar somente qual era o comportamento do corretor. Por quê? Porque tem um corretor de sucesso e tem um corretor que nem tanto, né? Por que o nem tanto não chega lá? Ele só tenta e não chega lá, né? E aí estando dentro desse ambiente, eu fui fazer essa análise. Mas por quê? Porque ele chega lá, ele não se conecta com ninguém, não paga um almoço pro colega, né? Sim. Não paga o almoço pro colega, não convida o colega para almoçar, para ir pra mesa, entendeu? E aí, Ele quer ter depois resultado, ele né? quer ter resultado. Sim. Ele acha assim, que só mandar o WhatsApp, e aí, o cara tá falando para mim, manda um cliente. Não é assim, gente, Sim. né? Sejam intencionais. E Ou seja, recíproco, sim. vão lá, anotem, né? Tá ali numa palestra, anota, eu tive um insight, uma coisa, porque é isso, né? E aí vai diferenciar o Tem mais corretor alguma que tem informação sucesso aí, do que não ou- tem. Com só essa capa aí, certeza. Jojo? Só essa capa, né? Acesse as nossas redes sociais, que lá a gente está também divulgando o evento. Para quem quiser participar, É. né? Sim. Vai ser no Centro de Eventos, dia Centro 6. de evento, dia 6 de maio, a gente vai estar lá. Vai ser um dia inteiro de conhecimento, né? Massa, Você vai ter Centro lá de grandes Eventos. nomes. Eu sempre Quem falo, quiser escrever no Instagram de vocês tem tem as link, a gente informações, tem. E é Já bom. deixa inclusive o Instagram de vocês, pessoal, acompanhar. O meu, Samara Ruth, né? Com TH, Samara RUTH, Ruth. Sim. Então, assim, a gente vai estar lá com realmente muitos assuntos, muito network. Eu sempre falo, às vezes o corretor fica, eu não tenho como ir para um congresso lá em São Paulo. A gente está trazendo para cá, para nossa casa, né, toda a estrutura e todo esse conhecimento. Então, assim, aproveite a oportunidade. É o que a gente está falando de investir. Verdade. Investir seu tempo, né, investir no network. Para as coisas acontecerem, você tem que estar lá, né? Eu sempre falo, eu trabalhei, né, um ano, bem no início da minha carreira, na parte administrativa da imobiliária, né? E era CLT. 8 horas de trabalho todos os dias. E aí, quando eu comecei a atuar como corretora de imóveis, era uma coisa que eu não entendia. Eu disse, poxa, se eu já estava trabalhando e me dedicando 8 horas por dia, o meu tempo eu dedicava a estar lá, por que agora eu sou corretora? Como corretora, não vou também dedicar o mesmo período? Aí o corretor, às vezes, não quer estar em casa, ele só vai para a imobiliária uma vez ou outra quando tem reunião e treinamento, ou ele vai estar indo só no plantão de vendas. Eu digo, eu não entendo. Eu visito muitas imobiliárias, eu chego os escritórios vazios, o corretor, cadê o corretor? Como é que você quer ver as coisas acontecerem se você não está lá onde as coisas acontecem? Movimento gera movimento. Então, você tem que se expor. Se tem um evento, não importa, eu já conheço, apesar de que a gente nunca sabe tudo. Com certeza. Eu Sim. diariamente aprendo. Quando eu mesma, às vezes, vejo algo com outro olhar, que dirá o olhar de outra E pessoa. um insight, uma conexão, É? muda tudo. Então, se você já sabe, vá pela conexão, vá pelo network, vá pela Sim. parceria. Mas esteja lá. Não espere só o dia do plantão para ir na Sim. imobiliária. Esteja lá diariamente. Sim. Né? Vá aos eventos, vá aos treinamentos, vá em qualquer conexão que você veja que tenha algo a agregar. Com certeza. Né? Então, tá aqui uma grande oportunidade, dia 6 de maio, você precisa estar lá. E o teu, Aline? Qual é o teu Instagram? O pessoal acompanha também. Meu Instagram é aline.am Gestão Financeira. Lá também tem bastantes conteúdos voltados para a área financeira. Então, se você aqui quer saber mais, quer consumir esse tipo de conteúdo, acessa a minha rede social e vem com a gente para o MB Summit. Como a Samara falou, né? Investe, ou seja, investe no teu conhecimento, investe em se capacitar, né? E criar network nesse tipo de ambiente.
Show. Os Pessoal, resultados virão. Eu sempre falo, a venda ela é uma consequência de todas essas atitudes aqui. com certeza. Exatamente. bora aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, galera. E a gente fica por aqui. Algum recado final? Acho que foi um papo muito bom. Faturamento não é lucro. Vender mais não é garantia de dinheiro no bolso. E o teu recado final, Samara? Bora vender? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Obrigada.